Você sabe quem foi Joseph Schumpeter? Quais foram suas principais ideias e como o legado do seu pensamento influencia os mercados nos dias de hoje? Nesse vídeo, iremos explorar um pouco mais sobre a vida, a obra e principalmente o pensamento desse famoso economista europeu que foi Joseph Schumpeter. Olá! Bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Joseph Schumpeter nasceu numa família de classe média em Trieste, na Morávia, hoje República Tcheca, no ano de 1883. Mesmo ano de morte de Karl Marx e do nascimento de outro importante economista, John Maynard Keynes. Em Viena, Schumpeter estudou sociologia e depois economia, seguindo os cursos de Egon von Bombay, um dos fundadores da escola neoclássica austríaca. Tornou-se mais tarde professor da Universidade de Graz. Após a Primeira Guerra, teve uma rápida carreira política como ministro das Finanças e, a seguir, passou para a iniciativa privada, assumindo a direção de um grande banco que viria a falir em 1924. Retornou, assim, ao ensino universitário, primeiro em Bonn, na Alemanha, e depois em Harvard, nos Estados Unidos, onde lecionou de 1932 até a sua morte em 1950. A obra de Schumpeter é fortemente marcada pela sociologia alemã de Max Weber e pela economia de Karl Marx. Ao interpretar a teoria dos ciclos, Schumpeter se definiu como teórico da mudança e dos desequilíbrios do sistema capitalista, cuja dinâmica se funda no papel do empreendedor e na difusão da inovação. Suas obras mais relevantes são a Teoria do Desenvolvimento Econômico, de 1911, Ciclos de Negócios, de 1939 e Capitalismo, Socialismo e Democracia, escrito em 1942. O pensamento de Schumpeter está centrado em três ideias principais. O empreendedor é o revolucionário da economia, o empreendedor está na origem da inovação e, terceiro, a inovação está no cerne da dinâmica capitalista. Vamos explorar cada uma dessas ideias. A primeira, o empreendedor é o revolucionário da economia. Os motivos que levam o empreendedor a agir não são exclusivamente comandados pela busca do lucro. Ao contrário de Marx, para quem o empreendedor, o homem do dinheiro, se identifica com uma classe social, a saber, a burguesia, o empreendedor de Schumpeter é um indivíduo um pouco à margem do corpo social, um agente que, segundo seus próprios termos, nada contra a corrente. Aqui ressurge a oposição epistemológica que distingue do campo das ciências sociais o individualismo metodológico que concebe a sociedade como produto da agregação dos comportamentos individuais, e o holismo, que entende o todo como origem do modo de funcionamento das partes. Em sua obra A Teoria do Desenvolvimento Econômico, de 1911, Schumpeter desenvolve os motivos que caracterizam o empreendedor e o impulso à ação. A criação de um espaço de poder comparável à conquista territorial a que se entregavam os príncipes e guerreiros da Idade Média. Schumpeter descreve a vontade do empreendedor de constituir um reino privado que possa vir a legar a seus descendentes e, assim, criar uma verdadeira dinastia industrial ou comercial. A vontade de lutar e vencer é o segundo tipo de motivação que anima o empreendedor. A atividade econômica é entendida como uma espécie de luta de boxe, em que vence o melhor. O lucro é considerado um índice de sucesso,
e não apenas o objetivo último da atividade empreendedora. O lucro não é a única razão de ser do empreendimento. A satisfação de criar uma forma econômica nova constitui o terceiro grupo de motivações. O empreendedor escolhe o campo econômico, isto é, a produção de riquezas, tal como o dramaturgo escolhe a composição de peças teatrais ou o arquiteto a construção de edifícios públicos de vanguarda. Existem riscos e problemas inerentes a uma nova produção, mas a satisfação, por exemplo, de ter criado e difundido um novo produto recompensa altamente o empreendedor de todas as suas dificuldades. A segunda ideia de Schumpeter, o empreendedor está na origem da inovação. O empreendedor realiza combinações produtivas à base do trabalho humano e do capital fixo. Ele não é um cientista criando uma nova invenção, mas é quem utiliza novos meios de produção de maneira inovadora, mais vantajosa. O empreendedor, segundo Schumpeter, se diferencia do capitalista, o qual procura apenas fazer render seu capital, mas sem assumir riscos. Assim, o capitalista tem a tendência, por desconfiança, de evitar a inovação. O empreendedor também não é um administrador, simples gestor de recursos econômicos preocupado principalmente com o equilíbrio contábil. Para Schumpeter, o empreendedor é aquele que nada contra a corrente. Longe dos caminhos batidos, ele é o elemento motor da mudança econômica. Schumpeter apresenta 5 formas de inovação. Definida em sua obra Teoria do Desenvolvimento Econômico, a inovação não consiste apenas no investimento, nem na aplicação industrial do avanço técnico. A fabricação de um novo bem ou transformação de um produto antigo com um acréscimo de uma nova qualidade que o torna diferente. A introdução de um novo método de produção não é preciso que se baseie numa descoberta científica de primeira importância. Pode ser um novo procedimento comercial. A abertura de uma nova saída para o produto no mercado que não tinha sido considerado anteriormente. A conquista de uma nova organização da produção. Schumpeter cita o benefício da concentração das empresas ou o surgimento de mercados oligopolistas. O papel do empreendedor consiste em reformar ou revolucionar a rotina de produção, explorando uma invenção ou, de modo mais geral, uma possibilidade. O lucro é a remuneração do empreendedor. A obtenção de uma nova combinação produtiva mais inovadora do que a precedente resulta num excedente de valor. O lucro. Esse se torna, pois, a remuneração do empreendedor dinâmico, que deu origem à inovação. O lucro que decorre da inovação não constitui uma renda de caráter permanente. O empresário inovador que, por exemplo, acaba de lançar um novo produto no mercado, não manterá sua posição por muito tempo. Ele se beneficia de uma situação de monopólio por curto prazo. De fato, o montante dos lucros ligados a uma nova atividade atrai outros empreendedores que, por efeito de imitação, passam a fabricar um novo produto. A chegada de novos concorrentes, então, reduz a margem de lucro para todo o setor. A função empresarial, porém, pode declinar e, com ela, a inovação, devido a mudanças que afetam a grande empresa moderna. O aumento das dimensões da empresa ameaça eliminar a figura do empresário inovador. A grande empresa opera com a divisão do trabalho, a segmentação das funções e a rotina dos processos decisórios. Para Schumpeter, a função social do empreendedor cede lugar à institucionalização daquilo que hoje é chamado de pesquisa e desenvolvimento. O progresso técnico fica a cargo de equipes de especialistas a serviço das diretorias das grandes corporações, inteiramente dedicadas a elas,
sem poder reivindicar qualquer autonomia. A despersonalização e a burocracia substituem a iniciativa individual. A classe burguesa, que gerou um grande número de empreendedores, também está ultrapassada. Com a evolução das estruturas econômicas do capitalismo moderno, que ela própria havia criado. Relegada ao papel de acionista, motivada apenas pelo desejo de aumentar os dividendos, a burguesia perdeu seu poder de direção econômica. A unidade industrial gigantesca, plenamente burocratizada, não só elimina as firmas de porte pequeno e médio ao expropriar seus proprietários, mas, ao fim e ao cabo, elimina igualmente o empreendedor e expropria a burguesia como classe destinada a perder não só seus rendimentos, mas também, o que é infinitamente mais grave, sua própria razão de ser. A terceira ideia principal de Schumpeter, a inovação está no cerne da dinâmica do capitalismo. A inovação se caracteriza por um processo de destruição criadora. O capitalismo é um sistema econômico em movimento incessante. Nunca é e nunca poderá ser estacionário. Sua essência é a evolução permanente, que, retomando a forma de Schumpeter, revoluciona constantemente a estrutura econômica e seu interior, destruindo continuamente seus elementos velhos e criando continuamente elementos novos. Portanto, seria inútil buscar qualquer estabilidade no funcionamento da economia real. O desenvolvimento econômico, motor do capitalismo, se opõe à visão de um circuito autorregulado apenas pelas forças de mercado. O empreendedor, na medida que aplica as inovações, rompe o equilíbrio econômico com a introdução de uma nova dinâmica que vem perturbar o conjunto dos elementos do sistema econômico. As inovações surgem em pacotes. Uma inovação nunca aparece sozinha e pertence a um grupo que reúne várias inovações. O recente exemplo da difusão da informática ilustra bem a tese schumpeteriana do pacote tecnológico. A produção armamentista, a burocracia, a informática para o grande público são outros novos produtos que se seguiram ao intervalo de uma década e modificaram de modo correlato nossos modos de produzir, trabalhar e consumir. Essa sinergia em torno de uma inovação motriz é o vetor do crescimento econômico, na medida em que ela condiciona o investimento, o emprego e a demanda dos consumidores. A inovação, por outro lado, é um fenômeno descontínuo, o que gera flutuações no crescimento econômico. O advento de empresários inovadores não é um fenômeno permanente, o que se manifesta no caráter esporádico da inovação e, por conseguinte, do crescimento econômico. Num primeiro período, a inovação apresenta seus efeitos benéficos, alimentando o crescimento econômico. Essa fase de prosperidade vem acompanhada do aumento de investimentos e do pleno emprego. Numa segunda fase, o pacote tecnológico tem um impacto desestabilizador nas estruturas econômicas. É um momento crítico de destruição criadora, que pode incluir falências de empresas, queda nas ações e desemprego. Esse processo industrial imprime um impulso fundamental que dá o tom geral aos negócios. Enquanto essas novidades se implantam, a despesa é fácil e a prosperidade domina. Não obstante, naturalmente, as fases negativas dos ciclos mais curtos, sobrepostos à tendência fundamental de alta, mas, ao mesmo tempo, em que essas realizações se efetuam e seus frutos começam a surgir, assiste-se à eliminação dos elementos obsoletos da estrutura econômica e predomina a depressão. Assim, sucedem-se longos períodos de inchamento e desinchamento dos preços, das taxas de juros, do emprego e, desse modo, tais fenômenos
constituem peças do mecanismo de rejuvenescimento recorrente do aparato produtivo. Schumpeter retoma 3 séries de ciclos da literatura econômica. Ele explica o caráter cíclico do crescimento econômico, em que a inovação é fator de expansão e de posterior recessão, recorrendo a 3 categorias de ciclos sobrepostos. O ciclo longo, ou ciclo de Kondratiev, a partir dos trabalhos do economista russo Nikolai Kondratiev, esse ciclo tem duração de 50 anos, divididos em 2 períodos de 25. A fase A associa-se o crescimento da produção e a alta de preços, e a fase B se caracteriza por uma diminuição da produção e pela baixa dos preços. O ciclo intermediário, ou ciclo de Juglar, associado ao nome do economista francês Clement Juglar. Ele divide esse ciclo em 4 fases: expansão, crise, recessão e retomada, com uma periodicidade de cerca de 10 anos. O ciclo curto, ou ciclo de Kitchin, associado ao estatístico inglês Joseph Kitchin, observado sobretudo nos Estados Unidos, tem uma duração de 40 meses e se caracteriza por uma diminuição da atividade em períodos de expansão e uma acentuação de baixa em períodos de recessão. Esses 3 ciclos, em conjunto, explicam as irregularidades do crescimento econômico e a alternância das fases de expansão e recessão. O ponto de partida das fases A do ciclo longo de Kondratiev é marcado pelo surgimento de inovações motrizes que alteram o sistema produtivo. Schumpeter se detém nas transformações da indústria têxtil e na difusão das máquinas a vapor para explicar a expansão do período de 1798 a 1815, as ferrovias e a metalurgia para o período de 1848 a 1873, por fim, a eletricidade e a química para os anos de 1896 a 1914. O crescimento econômico de longo prazo sempre foi uma questão central entre os economistas. Adam Smith e outros economistas clássicos compreendiam o capitalismo como o melhor sistema capaz de favorecer o crescimento econômico. Pela metade do século XIX, entretanto, economistas incluíram mais uma questão no foco de seus estudos: a eficiência econômica, e perderam, em parte, seu interesse na questão do crescimento. A maior contribuição de Schumpeter, na minha visão, foi ele ter redirecionado a atenção dos economistas ao crescimento de longo prazo. E ao fazer isso, Schumpeter aprofundou a importância de aspectos não econômicos, como a inovação e o empreendedorismo, para o desenvolvimento de um sistema capitalista mais sustentável. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!